Boa noite. Vou dar início. Pessoas vão chegando aqui. Não vou esperar todo mundo, não, senão a gente atrasa muito. Vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso só que vocês me contem no chat, tá? Se está tudo bem, o áudio, se está ok, imagem. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então vamos. Incrível, gente. Parabéns a vocês todos que escolheram estar aqui hoje, que tomaram essa decisão de estar aqui nesse dia tão importante que a gente tem falado, né, há algum tempo, eu tenho falado bastante sobre esse momento que a gente chegaria nesse dia tão potente, né? E principalmente para quem está buscando viver uma vida mais elevada, com mais consciência, mais conectada com a sua verdade, mais conectado com a fonte criadora. E quem quer realmente mudar de vida, quem quer viver algo que nunca viveu antes, quem quer materializar coisas que nunca materializou antes, é importante a gente se reunir, a gente compreender esses movimentos que estão acontecendo agora, né, tudo tão intenso nesse momento de transição planetária. Então, eu admiro, né, todos vocês que escolheram estar aqui hoje. Eu honro a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, que se comprometem com a jornada de vocês e, de alguma forma, vão contribuir com a evolução coletiva, né? Esse momento tão importante para todos nós. Eu gostaria de saber, primeiramente, quem nunca participou de alguma live minha? Quem é a primeira vez que está participando, que me conheceu agora, ou que me conheceu hoje, ou que está me conhecendo na live? Me conta aqui, só para eu ter uma noção. Primeira vez, ó, quantas pessoas? Muito bom, muito bom. Várias pessoas novas por aqui. E, pessoal, a mãozinha que fica ali embaixo, ela é para quando vai falar, tá? Então, como a gente não vai ter essa troca aqui a princípio, aí quando vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar ali no chat, tá bom? E eu acho que o áudio de todo mundo também está desligado, porque senão dá interferência aqui. Muito bom. Algumas pessoas já acompanhavam, é a primeira vez que me vê aqui em live. Então, eu vou me apresentar rapidamente, até para vocês entenderem quem que eu faço, quem eu sou, para vocês ficarem mais por dentro, né? Então, gente, eu me chamo Keila Duarte, eu sou empresária, sou mentora, facilitadora de despertar, expansão de consciência e autoconhecimento. O meu foco principal é produção de conteúdo lá no Instagram, então muitas pessoas já viram. Eu quero ir também para outras redes, né, TikTok, YouTube, para ampliar a mensagem. E a minha contribuição principal é ajudar vocês a se auto-reconhecerem, entender as suas crenças limitantes, os seus padrões sabotadores. Eu ajudo com os desafios que vocês passam no processo de despertar, né, que é tão intenso, é tão desafiador. E vocês a reconectar com a verdade interior, com seus dons, com a missão de alma. E agora eu estou focando muito em ajudar, em dar direcionamento de carreira. Quais são os caminhos profissionais mais alinhados com a essência de vocês? Onde vocês vão conseguir colocar os seus dons a serviço da humanidade. Então, o meu foco principal está sendo este, principalmente porque eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas querendo fazer transição de carreira. Eu não sei se vocês aqui estão, mas a maioria, assim, tem muita gente sentindo a necessidade de mudar de trabalho, querendo trabalhar com algo que está mais alinhado, com propósito, né? E a solução que eu mais tenho focado também energia nesse momento, além dos conteúdos, é no manual Quem Sou. Eu acredito que alguns de vocês que estão aqui devem ter me conhecido por causa do manual Quem Sou. Depois vocês me contam o que se foi, que é o manual da essência, né? Que é o mapa, o manual numerológico. Depois vocês me contam aqui no chat quem está aqui por causa do manual, né? Que fez o manual. E depois eu posso contar um pouquinho mais sobre ele, né? Que é uma ferramenta assim, muito poderosa de autoconhecimento. E então é isso, né? Se vocês ainda não me acompanham lá no Insta,
A Leocádia fez, a Sônia fez. Nossa, é muito poderoso. Eu estava ali lendo alguns comentários de pessoas que fizeram agora e é impressionante mesmo. Eu posso, no final, eu posso contar para vocês um pouco mais. E agora, eu queria que a gente entrasse, sabe, em algumas camadas mais profundas, para a gente absorver ao máximo essa energia de hoje, né? E eu gostaria de pedir vocês que agora é hora de focar no presente, né? Vamos fazer um mergulho mesmo, vamos esquecer um pouco o mundo ali de fora, trazer o nosso foco para esse momento presente, né? Deixe por perto aí, se vocês, que eu pedi para vocês trazerem, papel, caneta, lapiseira, se vocês tiverem um cristalzinho aí por perto, né? Se tiver a vela, deixa tudo aí para poder ancorar e fortalecer ainda mais nesse momento. Então, eu peço que vocês façam 3 respirações profundas para trazer vocês ainda mais para esse momento. A gente vai fazer uma respiração. Imagine você como um ser de muita luz, na sua versão mais elevada, mais poderosa. Imagine você com essa luz emanando. E eu peço que os nossos mentores, nossos guias, guardiões, que toda a nossa equipe espiritual, que nos ajude a formar um campo de energia poderoso, que nos proteja e que cele esse campo com a frequência de Cristo, a consciência crística, a força da Mãe Terra. Eu peço que a vida de todos aqui torne cada vez mais feliz, mais próspera, mais saudável, conectados com a sua verdade interior, com a sua missão de vida, e que nunca falte entusiasmo nessa incrível jornada terrena. Eu acredito que todos os nossa equipe espiritual, ninguém está sozinho, e eles nos guiam a todo momento. Então, eu acredito que todos vocês que estão aqui, não é por acaso, a gente precisava estar aqui hoje. Muita gente não faz questão de fazer algo assim, não, dia 1º, tem outros compromissos, vou focar em outras coisas. Mas são pessoas que estão comprometidas, como vocês, que fazem a diferença no mundo, né? Então, é muito importante a gente criar esse campo aqui, essa egrégora que a gente está criando agora. E eu gostaria de passar um breve conteúdo aqui para vocês, para que vocês possam compreender ainda mais a potência disso tudo que a gente está prestes a fazer aqui. Lembrando, como eu disse agora, que todos vocês são peças muito importantes neste momento planetário, no qual a gente está sendo chamado a ocupar o nosso lugar de força. E isso é necessário a gente reconectar com a nossa essência, com essa nossa verdade, com a nossa frequência original. Afinal de contas, ser você mesmo é a frequência mais elevada que você pode acessar aqui na Terra. E também é o maior serviço que você pode prestar para a humanidade. Porque cada ser é único. Então, o Criador, ele nos fez único. Então, nós temos uma frequência, códigos únicos que a gente carrega. E a gente precisa, nesse momento, cada vez mais expressar isso aqui, esses códigos, a nossa luz. Quando a gente fala luz, o ser de luz, é justamente esses códigos que a gente carrega, né? Essa frequência única. Então, é muito importante. Por isso que, nesse momento, a gente está recebendo tanta essa necessidade, sabe, de reconexão, porque o mundo está passando por um processo bem desafiador, né? E agora, 2026, 2027, tudo vai ficar muito intenso. Então, se a gente não tiver ancorado com essa nossa força, como que a gente vai fazer? A gente entra num processo de se comparar com todo mundo, aí a gente acha que a gente está atrasado para viver a própria história. A gente está atrasado na vida. Atrasado como? Se a história é sua, né? Então, a gente precisa estar alinhado, porque às vezes a gente está desalinhado com a nossa essência, com a nossa missão. Aí as coisas começam o quê? A atrasar. Começa a entrar em... A gente começa a andar em círculos, né? Eu fiquei andando em círculos
mesmo depois do despertar e mesmo depois de anos de autoconhecimento. Então, eu acredito que todos vocês aqui passaram pelo processo de despertar, né? Me conta aqui no chat se vocês passaram pelo despertar, se está passando, como que foi isso aí? Depois vocês me contam aqui, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão chegando, que estão buscando esse autoconhecimento, são pessoas que passaram pelo processo do despertar, esse processo tão maravilhoso. Vários despertares, são várias camadas, né? Eu tenho passado também por novas fases do despertar, e assim, gente, cada dia uma nova descoberta, a cada dia mais conseguindo manifestar muito, sabe? Cocriar as coisas, e não sei se é porque agora eu estou morando na Ilha da Magia, em Florianópolis, eu acredito que tudo intensificou muito, depois que eu me mudei para Florianópolis. Nesse momento, eu estou em Urubici, que é a Serra Catarinense, vim passar uns dias aqui, estou imersa na mata. Estamos no chalé que é no meio da mata. Então, eu estou muito conectada aqui com a natureza, eu estou recebendo vários downloads, e está tudo muito potente. E, assim, para mim não fazia o menor sentido se eu não estivesse aqui, transbordando para vocês tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou recebendo. E se tiver alguém de Florianópolis, vocês me contam no chat, tá bem? Em breve eu vou voltar para Floripa. Parei lá. Então, como eu disse, nós precisamos entender não só da energia coletiva, não só da energia individual, mas esses portais, esses ciclos que estão, né, que a gente está vivendo. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui, que vai até ajudar vocês a compreender aqui o que eu estou dizendo. Só me dá um sinal se vocês estão vendo a telinha que eu compartilhei. Talvez quem tiver no celular não vai estar dando para ver muito bem, mas já ajuda. Ok? O ciclo de 9 anos. Muito se falou na internet nesses últimos dias sobre o fim desse ciclo, né, que passamos, porque 2025, né, de acordo com a numerologia, a energia dele é 9, que depois que você reduz ali, né, a frequência raiz é do 9. Então, imagine que a vida era um jardim. E nos últimos 9 anos, a gente passou esse tempo plantando. E recentemente, em 2025, a gente precisou podar aquilo que não fazia mais sentido, que não servia mais, tirar ervas daninhas, fazer a coleta, né? Colher o que a gente veio plantando. Então, teve gente que colheu coisa boa, mas teve gente que não colheu coisa boa. Por quê? O que plantou nos últimos 9 anos? Né? Então, teve gente que passou vários problemas, assim, esse ano. Mas tudo é para nosso processo de aprendizado. Então, imagine, então, beleza. Esse ciclo de 9 anos é a jornada completa, né? Faz parte desse processo de evolução, como humanos. Então, foi um ano de fortes energias, né? Como ventos que passaram e fizeram uma grande limpeza. Eu não sei aí vocês, mas principalmente quando a gente está também no nosso ano 9, quando junta com o coletivo, fica tudo mais intenso. Então, foi um ano de encerramentos, finalizações, purificação do que não servia mais, seja relações, sociedades, parcerias, cidade, muita gente mudando, amizades, vícios ficando para trás, atitudes, crenças. Não sei se para vocês foi intenso, depois vocês me contam no chat também, como que foi esse ano. Foi intenso, foi um processo de transformação grande, porque eu me via basicamente com a mochila nas costas, tirando coisas, né? Foi um ano que eu mudei de cidade, encerrei parcerias, sociedades, algumas amizades ali já foi afastando. Então, eu fui tirando da bagagem tudo que não fazia sentido com o destino que eu estava indo, com a pessoa que eu busco me tornar. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. E foi um ano de olhar para essa bagagem, né? Que eu acabei de falar. E o que acontece? Um ano para soltar padrões antigos que não fazia mais sentido, que nos mantinham presos em densidades.
né? As emoções mais densas, a frequência mais baixa. E quando a gente fala nessa transição de ciclo, que é agora, 2026, que é o ano 1, é o ano de quê? Do plantio, da folha em branco e da coragem pioneira, que é inovar, fazer algo que nunca foi feito antes. Ó, teve gente que finalizou namoro, sociedade, várias áreas na vida, abertura de portais. Então, agora, o momento que a gente está é. Deixa eu ver se eu tomei. Ah, tá dando para vocês verem ali direitinho, né? É um ano de recomeços. Recomeços o quê? De novos ciclos. É basicamente isso mesmo, gente. É uma folha em branco, no qual vocês têm a oportunidade de escrever tudo o que deseja para esse próximo ciclo. E o que esperar nesse ano? Vamos focar neste ano. A energia de início é o momento de tirar projetos da gaveta. O universo favorece quem dá o primeiro passo. Às vezes tem coisa ali que vocês estão nesses últimos anos tentando, não teve coragem. Então, esse impulso que vem agora, energético, ele é muito poderoso. Eu senti muito, vários projetos que não estavam saindo, principalmente o manual Quem Sou, ele já era algo que tinha um tempo que a gente queria colocar isso no mundo, e quando eu entrei no meu ano 1, que foi em julho, tudo intensificou. Foi pelo meu próprio ano pessoal, eu já vi total diferença. E agora que eu entro hoje que a gente entrou, vai potencializar muito. Essa live aqui já é uma coisa que eu preciso levar mais para o mundo. E talvez me dava um pouco de medo, um pouco de receio. Então, assim, a gente tem esses medos que agora vão precisar ficar para trás. Então, olha o que o universo faz. Favorece quem dá o primeiro passo. Vamos deixar o medo de lado. A independência. Este ano pede que você assuma o leme. Quem é você quando não está tentando agradar os outros? Isso aqui é muito poderoso. Faça essa pergunta aí para você. Analisa agora. Quem é você quando não está tentando agradar os outros? Porque a vida parece que a gente vive para agradar as pessoas. Seja familiares, amigos, as pessoas nas redes sociais que nem conhecem a gente. A gente nem sabe quem são aquelas pessoas, a maioria delas. E a gente está fazendo coisa para agradar essas pessoas. A gente está minando ali a nossa verdade para agradar os outros. E foco na intenção. Como este é o primeiro, né, ano desses 9 anos, as sementes que você plantar agora determinarão a qualidade da sua colheita até 2034, que são esses 9 anos. Então, é como se fosse um bumerangue também, né, gente? Porque o que a gente emana é o que volta. Nós somos essas antenas que emite e que recebe. Então, tudo que a gente estiver emanando agora, principalmente agora nesse início, que é a energia do plantio, isso volta para a gente. Não tem erro. O que às vezes acontece é que a gente não acredita. E hoje, esse portal 111 é do dia 1 do mês 1 e do ano de 2026, que quando você reduz, também dá 1. Então, é um portal da manifestação muito poderoso. Não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas que talvez me acompanham já devem ter visto que na minha bio sempre tem lá essa sequência. Porque desde quando eu entendi o poder dessa sequência numérica e ela passou a me perseguir, ou eu persegui ela, toda hora eu vejo essa sequência e eu lembro, eu sou co-criadora. Tudo vem da mente. E eu não co-crio, né, só quando eu estou pensando positivo. Né? Ou quando eu tô assim, a lei da atração funciona. Ela funciona, porque eu penso o tempo todo, logo eu crio o tempo todo. É como se estivesse renderizando um vídeo, uma tela sempre. Então, pensem basicamente isso. A gente está programando e renderizando a realidade. Então, é basicamente isso. Então, enquanto você pensa, você cocria. Você renderiza. A sua realidade vai sendo criada a partir dali. Então, é mais do que apenas um ano novo. Hoje, abriu-se um portal. Então, esse número, ele não aparece por acaso, ele é um lembrete cósmico que a distância entre o seu pensamento e a sua realidade está mais curta do que nunca. Então, esse processo de colapsar essa onda
para que aquilo vire uma realidade, para que aquela energia se condense e venha para a matéria, está menor, está mais curto. Então, ele carrega essa energia muito poderosa de origem, de criação, de ação, de pioneirismo. E o 111 é o número da unidade e da prontidão. Então, imagina só, neste momento, é como se o universo tivesse tirado um print da sua mente. E o que você está pensando agora? O que você está emanando? O que você está vibrando? Nesse portal, você não é apenas um espectador, você é o arquiteto. Mas não somente nesse portal, é a todo tempo. Esse portal, ele vem mais intenso, para nos lembrar disso. Mas é a todo tempo. Eu tenho focado muito em entender melhor sobre manifestação, cocriação, em reprogramar a realidade, em reprogramar a mente. Então, é algo que eu vou compartilhar mais vezes com vocês. A porta abriu. E é basicamente isso, tá? Sempre que vocês verem essa sequência numérica, lembre-se que é um chamado. Basicamente te dizendo, acorde. Você está cocriando o tempo todo. Seja através do medo ou através do amor. Use este portal para alinhar a sua mente com os seus desejos mais profundos. Não peça permissão para ser grande. O ano 1 exige a sua liderança. O que você escolhe plantar hoje? O solo de 2026 está pronto. E só para vocês compreenderem algo que se fala tanto que é portal, né? Já estou encerrando aqui para a gente ir para atividade, depois a meditação, tá? Bem potente. O que é um portal energético, gente? Imagine que o universo é uma grande estação de rádio. Então, na maior parte do tempo, a transmissão entre a nossa realidade física e o campo de infinitas possibilidades, que é o quântico, o espiritual, né? Ele funciona numa velocidade padrão. Quando tem esses portais, né, uma janela que se abre no tempo e no espaço, onde a frequência da Terra ela se alinha perfeitamente com a frequência geométrica do universo. Eu acredito que por trás de tudo existem números. Por trás do universo, a essência de tudo são códigos, frequências, as geometrias. E é como se a largura da banda larga da internet ficasse 1000 vezes mais potente, mais rápida. Então, a comunicação entre nós e a fonte e a inteligência suprema, entre esse Wi-Fi universal, ficasse mais rápida. Então, a energia é como se o seu pensamento, que é a energia, e a matéria, que é a realidade que a gente está aqui, se torna direta e instantânea. Então, é muito rápido a cocriação. Vocês entenderam aí essa questão do portal, né? Então, quando a gente vê esses portais, lembre-se, é como se tivesse um cano com fluxo de água que sai muito, só que ele alarga. Então, fica bem mais abundante, passa mais energia, vem mais abundância desse campo quântico. Compreenderam? Então, essa potência do número 1 é a frequência do eu sou. É a energia da explosão inicial, da nossa centelha divina. Então, é um momento em que a estrutura da realidade está propícia para ser moldada. Então, pensa que está mais maleável para que a gente consiga mudar a nossa realidade. Então, a cocriação, como tudo, é energia e números. O seu pensamento também tem um código numérico quando você emite. Quando você projeta um desejo dentro, né, desse portal que está aberto, você está inserindo o seu código diretamente na base de dados do universo, como se fosse o programador, no solo fértil das infinitas possibilidades. Isso é muito poderoso. Então, o portal é quando esse véu que separa as dimensões, né, material, espiritual, está mais fino. Então, a sua realidade, ela começa na sua mente. E tudo antes de ser criado foi imaginado. Então, logo, a imaginação, ela deve ser usada não para distração, e sim para criar o futuro que você deseja. Use a imaginação, aprendam a imaginar. Imagine coisas que pareçam ser impossíveis, porque no mundo quântico,
quando esse pensamento chega lá, não tem nada que é impossível. Tudo é possível. Então, aqui na matéria, a gente acredita que não. Aí a gente fica, mas como que isso vai acontecer? Mas como que isso vai acontecer? Vai acontecer, porque essa onda vai colapsar. Ainda mais quando você imagina aquela mesma coisa várias vezes. E quando você sente algo, uma emoção que vem junto com com esse pensamento, com essa imaginação, aí você tem mais possibilidades ainda de colapsar e de criar e de materializar aquilo. E eu vou convidar vocês a fazer um exercício agora. Meus gatos estão invadindo aqui. Vem, Igor. Vou convidar vocês a fazer um exercício. Tá todo mundo com a folha, né? Quem não tiver, pode pegar aí, me conta no chat. Hum. Vem cá. A Luciana falou que antes dessa reunião sentiu uma energia muito linda. Nossa, eu tô sentindo muito, muito, muito hoje aqui com vocês. Tá bem potente. É bem uma frequência bem elevada. Só me dá ok no chat se vocês estão já com a folha, que eu vou ajudar vocês a fazer um negócio muito potente agora. Os gatos estão aqui para potencializar, tem dois. Então, vou explicar para vocês algo que é muito poderoso, vocês já devem ter visto algumas pessoas ensinando, mas nunca fizeram isso, talvez, em grupo, né? Assim, tão poderoso num portal. A gente vai fazer um exercício, vocês vão escrever aí. Tem duas formas. Eu vou falar uma forma que é mais potente e vocês vão escolher qual das duas vocês vão fazer. Vamos lá. Seria muito importante, interessante e mais potente se vocês fizessem dessa forma. Vocês vão escrever uma carta como se você já estivesse lá no futuro, em 2034. Você vai escrever uma carta para o seu eu de hoje, contando todas as coisas maravilhosas que te aconteceu nesses 9 anos. E você não vai limitar a sua imaginação. Você vai poder escrever as coisas assim. Pensa assim, se dinheiro não fosse o problema, ou se tudo fosse possível, o que você escolheria viver? Então, você pode escrever assim, por exemplo, oi, Keila, eu sou você do futuro, estou em 2034. A nossa vida foi maravilhosa. Nós viajamos a, para Singapura, como você desejava. Hoje nós estamos com uma casa na montanha, como você criou e você tanto desejou, a vida está maravilhosa. Então, contando detalhes, contando coisas que pode ser, quem tiver com lápis, pode ser lápis, lapiseira, é melhor. Mas se não tiver, vai a caneta mesmo. E vocês vão contar essa história para vocês. De vocês no futuro, contando como que foi esses 9 anos, como que foi maravilhoso. Detalhes, tá? Vocês podem colocar detalhes, coloca o carro, qual que é o carro, a cor do carro, quem casou, quem teve filho, quem curou das doenças. Se tiver dúvida, pode perguntar aqui no chat, tá? Eu vou estar aqui e eu vou tentar ficar caladinha para não atrapalhar vocês. Quem tiver dificuldade, vocês podem só fazer uma lista de coisas que vocês querem que aconteça, coisas positivas que vocês querem que aconteça. Então, eu me tornei uma pessoa muito próspera, eu estou com tantos milhões na conta, eu quero uma casa assim, assim, assim.
sempre as coisas positivas, caso vocês tenham dificuldade de contar a história da forma que eu falei, ok? Wilker, olha, você pode fazer também, se você desejar, fazer só desse ano, tá? É porque, como a gente está começando esse ciclo de 9 anos, potencializa ainda mais tudo que vai frutificar nesses 9 anos. Então, às vezes, tem coisa que não é esse ano. Por exemplo, às vezes você vai levar anos para construir a casa, para comprar, ou uma pessoa que vai demorar mais tempo para casar, ter filhos. Então, é um momento muito forte para cocriar para os 9 anos. Então, se vocês quiserem, eu acho muito importante fazer coisas assim que vai acontecer durante esse ciclo. Mas aí depois, quando vocês forem fazer o planner para esse ano, colocar em ação, vocês podem escolher coisas específicas para focar em fazer esse ano. Ah, nesse ano eu vou focar e vou fazer tal, tal coisa. Aí vocês escolhem as coisas que vocês vão dar foco nesse período. Pode cocriar com pessoas que vocês queiram que estejam com vocês nessa jornada. Marido, filho, irmão, pai, mãe. Se alguém está chegando agora na live, nós estamos fazendo uma lista, é uma carta do eu do futuro, contando todas as coisas boas que aconteceram nesses 9 anos, de agora até 2034.
Quando vocês forem acabando, vocês podem me contar no chat, tá? Pra eu ter uma noçãozinha aqui do tempo. Como finalizar? A Angélica perguntou. Você pode finalizar falando, olha, confie no processo, confie na jornada, com frases de afirmações, você é capaz, acredite, tenha fé, até mesmo nos momentos difíceis, algo que vai encorajar. Vou deixar mais 5 minutinhos, tá? Para finalizar. Depois, se vocês sentirem que deve, talvez, reescrever sozinho, em algum momento, vocês podem fazer depois, mais tarde também.
Mas eu acredito que vocês já estão bem em mente, assim, as coisas que vocês querem, né? Que vocês desejam. Para quem chegou agora, vocês vão escrever uma carta sua, né, para você mesma, só que você lá no futuro, contando as coisas boas que te aconteceram nesses 9 anos, de 2026 a 2034. Não coloque limite para a imaginação. Nada é impossível no mundo quântico das infinitas possibilidades. Você pode, se tiver dificuldade de escrever a carta, pode escrever uma lista de coisas boas que te aconteceram. Sonho, gente, não meçam sonhos, ok? Podemos dar continuidade? Ok, a gente vai dar continuidade. Quem quiser escrever depois uma carta para o final deste ano, fazer uma listinha para as coisas que vocês querem materializar este ano, realizar este ano, vocês podem escrever também. Pode escrever depois, separado. Porque até é bom a gente separar infrações também, né, gente? Pra gente, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Senão a gente até se frustra quando a gente quer fazer tudo de uma vez. Tá dando para ouvir uma musiquinha de fundo? Não, né? Ah, tá. Beleza. Na hora da meditação aqui eu vou colocar uma mais alta. Que bom! Ó, é um exercício incrível, gente. Façam sempre que possível. Lembre da carta, converse com você como se você já estivesse lá no futuro. Vista uma roupa bonita, senta lá numa mesa, escreve, vai para a natureza, conecta com a Mãe Terra. Ontem eu recebi um download assim maravilhoso, eu tive uma conexão maravilhosa com a Mãe Terra. A gente sempre fica no Pai, no Celestial. A gente não vive sem a Mãe Terra. Ela, tudo que compõe o nosso ser aqui na matéria, vem de Gaia, vem da Mãe Terra. Então a gente precisa conectar, porque é o que tem de mais abundante nesse universo. E é nesse solo que a gente planta todas essas ideias, todos esses projetos, todas essas metas, esses sonhos. A gente precisa de terra, da terra, para acontecer. Não é só o celestial. Então, a gente tem que fazer essas conexões com a natureza. É a frequência mais elevada que tem, é você ir vai para o meio do mato de vez em quando, põe um pé na grama, senta, conecta ali com água, com as plantas, com as árvores, conecta com as árvores.
porque a gente vai receber essa abundância infinita. Então, não tem limites. O que nos limita é a nossa mente. A mesma que tem a capacidade de criar tudo. Então, somos como se fossem computadores que têm as programações e a gente precisa estar sempre fazendo essas reprogramações, instalando um novo sistema operacional para a gente conseguir criar cada vez mais coisas elevadas e lindas. E agora, a gente vai fazer a meditação. Eu já fiz uma meditação muito parecida, gente. No final do ano, eu estava em Florianópolis também na época, mas foi no portal 11/11. E várias pessoas me mandaram mensagem depois falando que foi muito potente e que conseguiram concretizar várias coisas que eles co-criaram no dia da meditação. Então, a gente vai fazer essa meditação e depois da meditação, eu ainda vou explicar mais alguma coisa para vocês para a gente finalizar, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês agora, deixem essa folhinha aí de lado. E agora, se vocês estiverem sentados, sentem-se confortavelmente, não é demorado, é rápido, tá? Pedir para vocês sentarem, ficarem confortáveis, relaxados. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma respiração profunda. Feche os olhos. Na primeira respiração, você vai soltar o passado. Aquilo que ainda você sente que está te prendendo. Na segunda respiração, você vai soltar as expectativas. Na terceira, você vai sentir o seu corpo no aqui e no agora. Imagine um feixe de luz branca descendo do céu e atravessando o topo da sua cabeça. Essa é a conexão direta com a fonte. Sinta essa luz descer pela coluna e ancorar no centro da Terra. Na sua frente, surge um portal de luz pura. É o portal 111. Ao atravessá-lo, você deixa para trás o velho ciclo e tudo aquilo que não faz mais sentido. Você vai dar um passo mentalmente atravessando esse portal. Você chega num campo vasto, onde tem muita terra. Uma terra escura, úmida, como se tivesse partículas pequenininhas assim de ouro nela. Este é o solo das infinitas possibilidades. Aqui, o tempo não existe. Apenas o potencial puro. O ar tem cheiro de vida nova. Você carrega consigo o papel que você escreveu. Sinta a energia de cada desejo, de cada mudança que você quer para os próximos 9 anos. Sinta como se tudo já fosse real. Sorria para a alegria
de tudo já ter acontecido. Pegue mentalmente esse papel que você escreveu. Visualize você pegando esse papel. Você sente gratidão, alívio, alegria. Agora você vai se ajoelhar nesse solo sagrado. E com as mãos na terra, sinta o pulsar da criação. Sinta a Mãe Terra. O que há de mais abundante no universo. Abra um pequeno espaço nesse solo. Um buraquinho ali, vai cavando. Agora, coloque as suas intenções ali. Imagine que o seu papel se transforma em sementes. Agora você vai cobrir essas sementes com essa terra fértil. Ao fazer isso, você está dizendo ao universo: eu planto a intenção. Eu confio no processo e eu me abro para receber. Visualize agora uma luz dourada, uma chuva de luz dourada, caindo sobre este solo, ativando a germinação imediata dos seus sonhos. Observe que esse jardim agora faz parte de você. Ele vai florescer dia após dia, nesse próximo ciclo. Você não precisa mais lutar, apenas cuidar do que plantou. Diga mentalmente: está feito, está selado, está manifestado. Agora, com muita gratidão a esse solo fértil, a Mãe Terra, a esse poder de manifestação e de criação, você vai se levantar e aos poucos você vai retornar para atravessar o portal novamente. E no seu tempo, você vai fazer as respirações profundas, vai sentindo seu corpo. E quando você sentir, você pode abrir os olhos com a certeza de que você é um novo ser em um novo ciclo. E aí, gente? Ai, muito bom. Que energia. Me contem aqui depois no chat se vocês conseguiram visualizar, se conseguiram sentir. Cheiro de terra molhada, é o cheiro que eu tô sentindo aqui.
Teve um miado sagrado no final. Gatinho entraram aqui bem na hora. E é isso, gente. A gente precisa aprender a fazer isso. Sentir, sabe, a sensação de estar vivendo aquilo. E essa meditação, vocês podem fazer ela sempre. Revisitar esse lugar, revisitar esse solo sagrado. E sempre que possível, conectar com essa força que eu disse que é da Terra. E o que vocês vão fazer? Vocês fizeram isso tudo mentalmente, já é muito poderoso, né? O que vocês vão fazer? Se vocês tiverem, porque é muito importante a gente trazer ancorar essa força, essa energia do espiritual para o material. Se vocês moram em um lugar que tem um quintal, que tem terra perto, ou amanhã, o próximo dia que der, enterrem essa carta. Ai, tem um bicho aqui. Meu gato tá tentando pegar um bicho. Pegou, gente. Enterrem essa carta. De verdade, como se fosse uma semente. Dobre. Se você tiver até um vasinho na sua casa, dobre esse papelzinho e enterra lá junto com alguma flor, alguma coisa. Vai potencializar isso muito, muito, muito. Vocês puderem fazer isso também. E deixa que a natureza vai cuidar desse florescimento enquanto vocês vão dando os passos práticos nesse ano 1 que começou. E entender isso, gente, entender que tudo começa aqui na imaginação e depois na ação, muda tudo. É o que vai fazer esse caminho, né, novo, realmente ter um resultado mais assertivo. E uma coisa que eu entendi, entendam isso aqui comigo. Depois que eu entendi isso, do ano passado para cá, minha vida mudou. Quando a gente tem listinha de metas, projetos, coisas que a gente quer alcançar, viver naquele ano, a gente tem que entender que qualquer coisa que a gente for criar precisa estar alinhado com a nossa verdade. É onde a gente brilha. Que lugar que eu brilho? Quais são os meus dons? Qual que é o meu potencial? O que eu tenho de único? Porque senão a gente não tem força para continuar, para executar aquele projeto. A gente não vai ter entusiasmo, a gente sempre vai achar que está faltando alguma coisa. A gente sempre vai achar que entra naquele processo de comparar. Ai, estou atrasado, as coisas não andam, porque você não está usando as suas ferramentas, os seus dons da melhor forma. Então, é muito importante a gente entender que qualquer projeto que a gente quiser realizar, qualquer coisa na vida, vai precisar ter essa nossa verdade. Os nossos dons são as ferramentas. É como se a gente tivesse recebido uma maletinha para vir para cá com uma caixa de ferramentas. Então, quais são essas ferramentas? Como utilizar elas? Então, isso que vocês vão fazer, esse plantio, eu consigo. Depois vocês podem, se quiser me chamar ali no privado ou lá no direct, se quiser tirar alguma dúvida, mas eu sugiro fortemente que vocês façam também a leitura do manual, o manual Quem Sou. É muito potente, gente, o poder que ele traz para a gente de reconexão com a nossa verdade, com a nossa essência. Né? Ele traz a nossa essência mais pura, o que move a sua alma, o que alimenta a sua alma, o que te faz agir, né? O que te move. E ele traz também as revelações das suas sombras, dos seus padrões sabotadores. É o que te faz andar em círculos, o que te faz procrastinar, o que te faz sentir medo. A sua personalidade, como você se expressa, como você age, a primeira impressão que você passa. Ele revela a missão, seus dons, todos os principais dons, o seu momento atual, a energia do seu ano pessoal. O que fazer, o que não fazer, para você poupar energia, desgaste, né, energético, dinheiro. Então, tem várias pessoas que eu acho que tá aqui que já fizeram. Eu sempre estou compartilhando lá no Instagram também, vocês fiquem de olho. E outra coisa que é muito importante, no final do manual, a gente entrega um plano de ação. Porque às vezes tem muitas pecinhas ali que no final a gente compila nesse plano de ação para você conseguir colocar em prática. Então, o foco, ele é ir além do superficial. A gente usa a numerologia como base
mas tem todo o nosso saber de muitos anos nessa jornada, todo o nosso conhecimento a gente coloca ali. E ele é muito assertivo, muito, muito assertivo. Porque a gente pega esse saber milenar, essa tecnologia milenar, e a gente compilou, uniu com as tecnologias da nova era. Então, coisa que levava meses, talvez anos, para a gente acessar, com 30 minutos já consegue acessar, o manual já fica pronto. Então, é muito potente, tá? Ele tem um preço muito acessível, ele é R$ 287. Você pode parcelar de 12 vezes no cartão também. E você tem garantia de 7 dias. Caso você leia, você pode baixar ele, ler. Se você achar que não fez sentido, que não trouxe clareza, é só solicitar o reembolso. Então, você tem muito a ganhar, você não tem nada a perder. É muito importante, tá? E eu vou contar uma coisa para vocês, que esse mês ainda eu vou fazer mais um encontro. É um encontro que eu vou ajudar a fazer, sabe aquele quadro dos sonhos, a manifestação? Eu vou trazer vários estudos que eu estou tendo, que eu estou fazendo de cocriação, de manifestação, principalmente voltado para dinheiro, para materializar as coisas, para riqueza. E eu vou fazer um encontro também, eu não sei quando que vai ser, mas vai ser daqui uns dias, dentro desse mês. Todo mundo que comprar o manual, que estão aqui hoje, vocês vão poder participar. Eu acredito que esse encontro ele vai ser o mesmo preço do manual ou até mais. Né? Então, todos vocês que estão aqui vão ganhar esse presente. Eu vou disponibilizar o link para vocês no grupo e vou disponibilizar aqui também. Mas todos vocês já têm um super desconto. O preço que o manual tá, ele tá bem mais barato já, tá? Então, todos vocês vão ganhar esse presente, que é estar nesse encontro, nesse super. Vai ser uma imersão, tá? Então, é bem profundo para a gente conseguir manifestar, materializar e criar hábitos de prosperidade. Então, vai ser bem interessante. Então, aí eu vou deixar aqui o link, mas eu vou deixar lá no grupo também, gente, para vocês conseguirem fazer. E deixa eu ver se tem mais um recado aqui importante, tá? Que eu vou passar aqui para vocês fazerem. Só um minuto. Quem postar também alguma coisa ali, tá? Da live, se quiser me marcar para eu ver, tá? Para eu repostar. Vou deixar aqui o link no chat, ó. E vou mandar lá no grupo também, tá? Ah, já postou. Ai, vamos fazer foto, peraí. Fazer uma foto aqui. Deixa eu só arrumar aqui para aparecer mais pessoas. Quem quiser tirar a fotinha também da tela. Deixa eu dar um print aqui. Muito bom. Muito bom, gente. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Vou deixar uma frase aqui que lembrando, gente, vocês precisam tentar manter essa vibração nesses próximos dias, não ficar muito aglomerado com muitas pessoas, ficar num lugar mais reservado, tentar meditar, lembrar disso aqui que a gente fez, tá? Para vocês continuar sustentando essa energia nos próximos dias. Deixa eu colocar uma frase aqui para vocês printarem. Essa frase aqui, ó. Podem printar ou tirar foto
Eu vou mandar ela escrita aqui também no chat e no grupo. Para vocês usarem ela. Podem postar uma foto, postar alguma coisa, postar essa frase. Eu mandei ela escrita aqui, ó. Para vocês sempre ativarem isso. Se vocês postarem, vocês me marquem lá para eu repostar também. Eu sou mestre da minha realidade. Eu abro os caminhos para a abundância. O ciclo da minha nova vida começa agora. Isso é muito poderoso. Repitam, postem, deixa lá aqui no celular, proteção de tela, eu sempre deixo coisas que eu quero materializar, concretizar, porque a gente vê toda hora, né, a tela do telefone. Então, é muito importante, tá, vocês fazerem isso. Deixa eu ver se tem mais algum recado. O recado é esse, tá? Eu vou fazer o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês não tenham conseguido escrever a carta ou alguma coisa que vocês precisarem, vocês chamem no número que está lá de suporte. É o que tem minha fotinha, tá de administrador no grupo, ou vocês chamam no direct, ok? E assim, foi incrível, foi muito especial estar aqui com vocês. Esse ano vai ser um ano que eu vou estar fazendo mais isso. Ah, tá. Gente, o manual não tem como dividir no boleto. Na Hotmart a gente não tem o parcelamento no boleto. Mas é Pix ou no cartão de 12 vezes. E dá mais ou menos R$ 31 a parcela. Tá? Sai bem baratinho ali a parcela. E eu vou tentar fazer mais vezes, vou fazer mais lives no Instagram, vou tentar outras redes, vou fazer lives no YouTube. Eu acho que eu quero ir para o YouTube, que lá dá para a gente aprofundar mais, né? Vocês gostam de YouTube? Eu acredito que no YouTube é muito bom, sabe? Porque dá para aprofundar, dá para fazer, né, uns conteúdos bem legais lá. E eu vou estar, assim, intensificando mais essa proximidade, né, com vocês, fazendo lives, fazendo encontros. E vai ser incrível. Esse ano é ação, gente, é liderança. Não dá mais para a gente procrastinar, não dá para a gente enrolar, né? E que bom que vocês gostaram. Estou vendo aqui no chat alguns comentários. Vocês podem me mandar lá depois. Ah, eu vou ver se eu abro o grupo também amanhã, o grupo de Despertes no WhatsApp, que dá para vocês fazerem alguma troca lá, conversar um pouco, mandar o que sentiram. Né? Hoje à noite pode ser que tenha downloads, pode ser que tenham sonhos intensos, tá? E incrível, gente, vai ser um ano assim de muita abundância. Espero que vocês realmente consigam colocar em prática as coisas que vocês sonham, que vocês desejam, e que a família de vocês também se eleve junto com vocês, né? As pessoas próximas, e que seja um ano incrível e que façamos um ano incrível, viu? E contem comigo nessa jornada mais do que nunca. E a todos que estão aí pela primeira vez, obrigada. E é um prazer ter vocês aqui, viu? Beijo. Boa noite a todos.